Olá, começa agora o MPTV, confira os nossos destaques. MPPI cedia encontro nacional sobre proteção de dados e o uso de tecnologia no Ministério Público. Justiça determina a implementação de serviços de assistência social em Teresina após a ação do MPPI. Teremos uma entrevista com a promotora de justiça Janaína Aguiar sobre o assunto. Acordo garante o encerramento de lixões em Aroazes e Pimenteiras. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora. O Ministério Público do Estado do Piauí sediou em Teresina o 7º Encontro Nacional de Encarregados pela Proteção de Dados. O evento reuniu representantes de todo o país para discutir desafios, avanços e o uso da tecnologia na atuação institucional. O encontro foi realizado ao longo de 3 dias na sede leste do Ministério Público do Piauí, em Teresina, e reuniu especialistas e integrantes do Ministério Público brasileiro. Na programação, debates sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, inovação tecnológica e os desafios no tratamento de informações pessoais no âmbito institucional. Nós trazemos essa pauta que não é periférica, mas que ela permeia o cotidiano das pessoas, e aqui nós reunimos representantes de todo o Ministério Público brasileiro, não só o Ministério Público dos Estados, mas o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, e para discutir temas afetos a essa temática que ela é absolutamente transversal. Então é um orgulho para o Ministério Público do Piauí, para o Estado do Piauí, acolher esses representantes que são referências na temática para o Ministério Público brasileiro. Estamos hoje muito mais preparados, mais adequados, com todos os processos de trabalhos revisados e adequados à Lei Geral de Proteção de Dados, para que os nossos dados e os dados das pessoas que tramitam internamente sejam protegidos. E agora o Colégio de Procuradores está em vias de aprovação de uma resolução a fim de designar uma promotoria com atribuição também nessa temática para proteger os dados dos piauienses. O encontro nacional ele é fundamental para que a gente possa ter um contato próximo com os demais encarregados, porque a dor de um é igual à dor de outro, as dificuldades do um também atingem o outro. Então estamos aqui exatamente para discutir esses temas relevantes, tanto para a atividade finalística, quanto para a atividade meio, olhando para o próprio Ministério Público. Então os desafios são enormes e é só por meio das capacitações, com o envolvimento dos colegas, é que a gente vai conseguir realmente aprimorar a implantação da Lei de Proteção de Dados nos Ministérios Públicos. No primeiro dia, foi realizada a reunião da Unidade Especial de Proteção de Dados do Conselho Nacional do Ministério Público, com participação restrita aos membros do colegiado. O Conselho Nacional do Ministério Público, ele, ao regulamentar a política de proteção de dados do MP, criou uma unidade especial, composta por membros restritos, que atua representando o CNMP nessa matéria, com poder de verificação do cumprimento da proteção de dados pelo MP brasileiro, possibilidade de editar atos orientando a melhor aplicação da lei na proteção de dados. E esta reunião de hoje é específica para tratarmos assuntos relacionados às atribuições dessa unidade especial. Já no segundo dia, o encontro contou com a abertura oficial e a presença de autoridades de diversos estados. Pela manhã, as discussões destacaram a relação entre proteção de dados e sistemas de inteligência artificial, além da atuação do MP na tutela coletiva desse direito e os desafios do Estatuto da Criança e do Adolescente no ambiente digital. O uso da inteligência artificial tem se tornado disseminado no dia a dia das pessoas e muitas vezes as pessoas, acho que talvez na maioria dos casos, as pessoas aceitam os termos de uso dos sistemas de inteligência artificial sem fazer a leitura e sem saber a forma pela qual, ou as formas pelas quais aqueles sistemas estão capturando suas informações, muitas delas pessoais, e estão tratando esses dados, coletando e repassando a quem. Então, acredito que seja muito importante essa discussão para que a gente possa tornar mais clara à população em geral os riscos envolvidos e, a partir daí, a tomada de decisão individual de cada qual. O Ministério Público é o guarda-chuva de direitos fundamentais que nós temos para a cidadania brasileira. É o grande defensor.
Hoje a Defensoria Pública, é bem verdade que está crescendo, mas o Ministério Público é quem angariou as melhores jurisprudências que tem hoje no Brasil a respeito da tutela difusa, coletiva e de interesse individual homogêneo que tem no Brasil. E a proteção de dados hoje tem tudo a ver com esse mundo digital. A partir da digitalização das pessoas, isso aconteceu aqui na década de 2008, nós tivemos um crescimento de transferência dos dados que estavam em arquivos físicos, todo para o mundo da internet. Então, nós precisamos da proteção do CPF da pessoa, da imagem da pessoa, da privacidade da pessoa, dos dados sensíveis, religião, política, biometria facial, tudo isso é importante. E o que acontece no Brasil e no mundo inteiro? O vazamento desses dados, né? O caso do INSS é emblemático com esses empréstimos consignados. Somente o Ministério Público para poder ter uma atuação firme, tanto na área criminal como na área civil, né, ajuizando ações penais para a responsabilidade daqueles que fazem vazamento de dados, mas também ações civis públicas para a responsabilização das grandes plataformas que causam esses danos na sociedade. E não são poucos, não. E são danos sobre pessoas vulneráveis, aposentados, pensionistas, pessoas que recebem auxílios do governo. Então, nós precisamos demonstrar que o Ministério Público ele tem vocação constitucional, ele tem natureza constitucional e ele tem que atingir a eficiência constitucional para esses direitos. O ECA Digital consagra um importante marco da proteção integral das crianças e adolescentes no meio digital, impede certas situações como adultização e erotização e também tem importantes regras sobre proteção de dados no meio digital. Ou seja, é uma lei importante, merece ser comemorada, merece ser efetivada, impede certas situações como a perfilização, o oversharing, situações em que às vezes os pais compartilham em excesso as informações das crianças e adolescentes no meio digital. E devemos todos no Ministério Público fortalecer ainda mais a nossa cultura de proteção de dados e o ECA Digital contribui para isso, robustece ainda mais as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados. São mais específicas ainda, do ponto de vista dos responsáveis, das sanções, das condutas vedadas, e por esse motivo é uma lei que merece ser comemorada com certeza. A importância é exatamente colocar um Ministério Público e trazer um Ministério Público como defensor da sociedade, como um defensor dos direitos fundamentais e engajar o máximo de promotores para que nós tenhamos membros que possamos, na verdade, concretizar tanto o ECA Digital e principalmente agora que o governo federal regulamentou a lei. Então, é colocar o Ministério Público como protetor dos dados pessoais e como protetor da infância. No período da tarde, os debates avançaram para temas como o uso da inteligência artificial no combate ao crime organizado, a interface entre defesa do consumidor e proteção de dados e os riscos da exposição de audiências judiciais. O tema é muito atual, até porque ela foi regulamentada, as gravações audiovisuais de audiências judiciais e procedimentos extrajudiciais presididos pelo Ministério Público. Foi regulamentado recentemente pela resolução número 13, uma resolução conjunta do CNJ com o CNMP, que visa observar o direito fundamental à proteção de dados pessoais e, ao mesmo tempo, garantir que esses atos sejam registrados, mas que haja o tratamento adequado de som e imagem, tanto do membro do Ministério Público, do magistrado, vítimas, enfim, de todos que participam do ato processual. Porque a finalidade do registro não é a espetacularização, eventual monetização, propaganda pessoal, mas sim o registro do ato para a finalidade processual. Então, a resolução número 13, ela é expressa nesse sentido de que a finalidade daquela gravação é apenas para fins processuais, vedando, inclusive, combinando medidas que podem e devem ser tomadas para coibir esse tipo de atitude que estava ocorrendo aí, sobretudo nos tribunais de júri, em audiências criminais. E como um promotor representante do Ministério Público no CNJ, nosso dever é duplamente qualificado, de tentar conjugar proteção de dados e investigação eficiente contra as nossas organizações criminosas. Então, tenho certeza que a missão do Ministério Público é continuar combatendo de forma qualificada as nossas facções criminosas no Brasil. O principal desafio é a gente ter a tomografia computadorizada das organizações, a função que cada líder
ou que cada integrante exerce nas organizações, primeiro, para que a gente saiba com quem a gente está lidando e, segundo, que a gente possa ter ferramentas qualificadas para tentar dar resposta que a sociedade brasileira espera ao crime organizado. O Ministério Público, em algum momento, tem sido chamado a trabalhar nesses temas, principalmente quando a lesão de dados atinge não só um consumidor individualmente, mas diversos consumidores. Então, instituições financeiras, lojas, farmácias, infelizmente ainda tem muita prática abusiva desvirtuando o uso, né, dos dados pessoais, de um modo geral, dos consumidores e trazendo prejuízo para eles. Imagine você, vai numa médica, numa dermatologista, faz uma consulta, a médica diz que você tem problema de saúde, daqui a pouco mais já ligam para você de uma farmácia, né? Então isso tem sido, infelizmente, uma prática recorrente, né, na nossa sociedade brasileira e o Ministério Público está de olho. O evento também foi um espaço para troca de experiências e alinhamento de estratégias entre os encarregados de dados, fortalecendo a atuação integrada do Ministério Público em todo o país. Compartilhamento de experiências é um tema muito novo ainda, né? Apesar da lei já ter alguns anos, mas é um tema recente e palpitante que entra na seara do Ministério Público como um todo, seja na educação, seja na saúde, seja no patrimônio, que a proteção de dados ela é importante, não só dentro da instituição, como fora, para garantir aos cidadãos esse direito fundamental previsto na Constituição. A utilização da inteligência artificial ela deve ser usada, ser manipulada, mas com cautela, porque quando você insere dados pessoais, você está colocando lá para essas grandes empresas ter acesso a esses dados. Então é importante a anonimização dos dados, a pseudo-anonimização, para garantir que nenhum seja violado um direito de alguém com a divulgação de um dado específico, seja um dado de saúde, um dado pessoal, como CPF, né? Então é importante isso, salvaguardar os direitos dos titulares. É uma oportunidade de agregar todos os encarregados pela proteção de dados do Ministério Público. Então é uma honra para o Ministério Público do Piauí receber todos esses representantes aqui na nossa casa. Esse encontro ele foi articulado, ele foi organizado pelo CEAF e pelo setor, né, de proteção de dados do Ministério Público do Piauí, sempre visando essa capacitação, essa formação dos membros do Ministério Público e também dos servidores da instituição, atrelando temas que são contemporâneos com a necessidade e a necessária proteção de dados. Na sexta-feira, a programação foi encerrada com a reunião do Comitê Nacional de Encarregados de Proteção de Dados Pessoais e do Colégio dos Encarregados pelo Tratamento de Dados Pessoais do Ministério Público. O encontro reforçou o compromisso do MP com a proteção de dados pessoais e com a modernização dos serviços prestados à sociedade. O Ministério Público do Estado do Piauí ingressou com uma ação civil pública para a implementação de serviços de proteção básica e especial e já obteve a decisão judicial favorável. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a promotora de justiça Janaína Aguiar, ela que é titular da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina. Doutora, seja bem-vinda ao nosso MPTV. Muito obrigada. A gente começa lhe perguntando, doutor, o que é que motivou, o Ministério Público ingressar com essa ação civil pública? Ainda em 2019, houve fiscalização dos CRAS e CREAS e a equipe, as unidades periciais do Ministério Público constataram que tanto o serviço de proteção social básica em domicílio para pessoas com deficiência e pessoas idosas, quanto o serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência idosas e suas famílias não estava sendo prestado pelo município de Teresina. Esses serviços, o primeiro de proteção social básica, em domicílio, ele visa prevenir violações de direitos. E o serviço de proteção social especial, ele já é prestado nas situações em que a situação de violação de direitos já está concretizada, já existe violação de direitos dessas pessoas. São serviços voltados para pessoas vulneráveis
E o principal objetivo do Ministério Público com essa ação é que esses serviços sejam prestados efetivamente no domicílio para aquelas pessoas com deficiência e pessoas idosas que não têm condições de se deslocar para o atendimento nos equipamentos socioassistenciais do município. Dessas irregularidades constatadas durante as inspeções, doutora, qual que a gente pode destacar como o que mais chamou a atenção? Os serviços não estavam implantados, eles não são prestados pelo município de Teresina, embora o município de Teresina tenha a gestão plena do SUAS. Então, esses serviços já estavam previstos legalmente há algum tempo? Há bastante tempo. Já eram previstos na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, previstos também na regulamentação do SUAS de Teresina, por lei municipal, né? No entanto, não foram implantados. Doutor, o que é que deve mudar a partir dessa decisão judicial? O que se espera com o cumprimento da decisão judicial é que o município implante esses serviços. A sentença determina que o município apresente um plano de ação com um cronograma detalhado, contendo as etapas, prazos, os responsáveis e recursos envolvidos para a implementação do serviço, de ambos os serviços. A decisão judicial, né, que nós obtivemos agora, uma sentença de primeiro grau, o município ainda pode recorrer. Ainda estamos no prazo para a intimação do município de Teresina e também do estado do Piauí. É bom que se diga que a ação foi proposta contra o município de Teresina e contra o estado do Piauí. O município de Teresina é quem deve executar os serviços, mas o estado tem a obrigação de cofinanciar esses serviços. A senhora acredita que a partir dessa decisão, né, voltada para o município de Teresina, pode abrir precedentes para outros municípios? Eu acredito que sim. Foi uma decisão muito importante em relação a políticas públicas de assistência social. A senhora falou também do plano, né? Caso esse plano apresentado não seja satisfatório, o Ministério Público pode ingressar com uma nova ação? Quando o plano for apresentado, o processo será encaminhado para o Ministério Público para que a gente analise o plano e possa se manifestar a respeito dele. Se houver alguma falha, alguma necessidade de complementação, de esclarecimento, de melhoria dentro do plano, se ele não tiver os elementos essenciais para que efetivamente ele possa ser cumprido, nós iremos nos manifestar no processo judicial nesse viés. Doutor, o que é que explica, né, a não implementação desse plano até agora? Falta de vontade política, falta de priorização da política de assistência social. E aí, por outro lado, quem são os principais prejudicados com isso? Os principais prejudicados são os usuários que precisam desses serviços, que são extremamente vulneráveis, né? Seja por situação de pobreza, por ausência de renda, por falta de acesso ou precário acesso aos serviços públicos, por fragilidade ou rompimento de vínculos familiares, além de serem pessoas dependentes. E de que forma o Ministério Público vai acompanhar, vai fiscalizar essas ações? Bom, nós vamos agora aguardar, né, que se concretize a intimação do município do estado do Piauí, porque o estado do Piauí também tem que apresentar o plano de ação relativo ao cofinanciamento. Passado esse prazo, né, se caso não seja apresentado o plano, nós vamos ingressar com ação de cumprimento de sentença. Doutora, e como a população pode contribuir ou denunciar situações como essas? A população pode se dirigir à nossa ouvidoria, né? É bom que se destaque que, em razão de reclamações que foram feitas na ouvidoria do Ministério Público, a 33ª Promotoria de Justiça tem uma ação civil pública para garantia de acessibilidade, tanto arquitetônica quanto comunicacional, no processo de formação e de obtenção da habilitação, né, pelos condutores, tanto no próprio Detran quanto nos centros de formação de condutores. Nós temos o projeto Acessibilidade é Show, né, que foi inclusive premiado no ano passado, em que nós já temos 30 termos de ajustamento de conduta firmados
2 recomendações expedidas e cumpridas para garantia de acessibilidade nos eventos culturais no município de Teresina, e aí incluídas as corridas de rua, porque já fazem parte da cultura, né, da nossa capital. Temos também um procedimento em andamento relativo à criação de mais instituições de longa permanência para idosos, porque nós temos uma fila de espera. E quando é caso de institucionalização, é porque a pessoa idosa já está em situação de violação de direitos, então já é uma situação grave. Temos também 2 procedimentos relativos a centro-dia. O centro-dia da pessoa idosa, que funcionava apenas na zona sul de Teresina e atualmente está, inclusive, fechado. Nós estamos trabalhando para que seja reaberto e sejam instalados centro-dia nas outras zonas da cidade. E centro-dia de microcefalia, saber cuidar, em que nós estamos trabalhando as questões relativas à acessibilidade do prédio. Então, todas essas denúncias, né, reclamações, chegam através da nossa ouvidoria, para a promotoria poder atuar de maneira digna. Exatamente. E os contatos da nossa ouvidoria estão no nosso site, né, disponíveis para qualquer cidadão. Muito bem, doutora, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso MPTV, trazendo esses pontos muito importantes, né, que dizem respeito à violação de direito da população. Nosso muito obrigada. Muito obrigada. E veja a seguir, acordos de não persecução penal prevê o fim de lixões em 2 municípios do Piauí. Até já! Para que tudo funcione bem na sua cidade, no seu estado, no país, existem as leis, que definem direitos e deveres para o bem de todos. E para garantir o cumprimento das normas e a defesa dos interesses da sociedade, existe uma instituição comprometida com a nossa gente, o Ministério Público. São procuradores e promotores de justiça que atuam para que o poder público cumpra sua função social e efetive direitos como moradia, mobilidade e serviços de qualidade à população. Eles também fiscalizam a correta aplicação do dinheiro público. É o Ministério Público que protege o meio ambiente, patrimônio natural de todos nós, e garante o direito à segurança e à vida, nosso bem maior, o que inclui o combate às organizações criminosas e a proteção das vítimas de crimes. Ainda é o Ministério Público que defende os direitos de quem mais precisa, como crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, LGBTQIA+, população negra, povos indígenas e comunidades tradicionais. Ministério Público, presente, comprometido com a nossa gente. Olá, eu sou Sara Menezes, madrinha afetiva. Estou aqui para convidar você a participar da campanha Apadrinhar, é transformar vidas. Chegou a hora de você também ser referência para a vida de crianças e adolescentes. Seja um padrinho ou madrinha afetiva e faça parte dessa transformação. Acesse o site do MPPI e saiba como você pode se tornar um também. A Arapuca tá armada para você cair. Números estranhos pedindo transferências ou seus dados. Tome cuidado. É golpe. Ligue 127 e denuncie crimes virtuais. Apoio Ministério Público do Piauí. Estamos de volta com o MPTV. Com a aproximação das eleições 2026, assim como nos últimos pleitos, o Ministério Público do Trabalho vai atuar principalmente para coibir o assédio eleitoral. O Procurador do Trabalho e coordenador da Cor de Igualdade, Igor Costa, explica quais serão as ações do MPT para orientar a população e reforçar a fiscalização dessa prática no período eleitoral. Com a aproximação das eleições no próximo outubro de 2026, o Ministério Público do Trabalho tem intensificado as suas ações de combate ao assédio eleitoral. Essa espécie de assédio, ela consiste na utilização do poder empregatício do empregador, o poder de dirigir ali o ambiente do trabalho para fins de influenciar
o voto daquele trabalhador, ou mesmo para impedir que ele exerça de maneira livre o seu direito ao voto e a sua manifestação política. É importante lembrar que para essas eleições majoritárias, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, alterou a sua resolução que regulamenta o período de pré-campanha e proibiu expressamente a realização de propaganda eleitoral dentro de empresas. Então não é mais possível a realização de qualquer tipo de propaganda eleitoral dentro das empresas, o que também configura um assédio eleitoral. Nas últimas eleições aqui em 2024, no estado do Piauí, o MPT recebeu mais de 45 denúncias. A expectativa é que com essa difusão de conhecimento e proibição expressa da realização de propagandas eleitorais dentro de estabelecimentos empresariais, esse número de denúncias cresça, e aí o Ministério Público do Trabalho está preparado para coibir esse tipo de prática. E para que isso aconteça de maneira efetiva, o MPT conclama toda a sociedade para que formule denúncias por meio do nosso site www.mpt.mp.br. Lá há um ícone específico para formulação de denúncias, que inclusive pode ser feito de maneira anônima. Caso seja do interesse do denunciante, ele pode também se dirigir pessoalmente às nossas unidades no município de Teresina, em Picos e em Bom Jesus, e formular ali de maneira reservada, caso queira, a sua denúncia. Então, juntos, toda a sociedade e o Ministério Público do Trabalho, nós faremos um trabalho profícuo para que tenhamos eleições limpas e a democracia ela sempre prevaleça. Olá, começa agora o Giro de Notícias do MPPI. Vamos aos destaques da semana. O Ministério Público do Piauí firmou acordos com os municípios de Aroazes e Pimenteiras para o encerramento de lixões. Os compromissos foram formalizados pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico, Hugo Cardoso, e pela promotora Naira Junqueira. Entre as medidas previstas estão a destinação correta dos resíduos, recuperação de áreas degradadas e organização do trabalho dos catadores. A iniciativa integra o programa Zero Lixões, que busca reduzir impactos ambientais e melhorar a qualidade de vida da população. O MPPI ingressou com ação civil pública para garantir o abastecimento regular de água no município de Batalha. A medida foi adotada pela promotora de justiça Lia Burgos após denúncias de falhas constantes no fornecimento, especialmente no bairro Vila Coupim. Segundo o MP, há casos de moradores que ficaram mais de 100 dias sem acesso regular à água. A ação pede melhorias no sistema, suspensão de cobranças indevidas e medidas urgentes para normalizar o serviço. Uma reunião interinstitucional discutiu a organização do atendimento a pacientes em crise na região de Uruçuí. O encontro contou com a participação do promotor de justiça Tiago Brito, que destacou a importância de um fluxo estruturado e integrado entre os serviços. A proposta é fortalecer a rede de atenção psicossocial e garantir respostas mais rápidas, seguras e eficientes à população. O Ministério Público participou de uma capacitação voltada à implantação do Núcleo de Segurança do Paciente em Luiz Correia e Cajueiro da Praia. A ação contou com a atuação do promotor de justiça Ian Cavalcante. A iniciativa busca prevenir riscos na assistência à saúde e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo SUS. O projeto é acompanhado pelo Centro de Apoio Operacional da Saúde, coordenado pela promotora Carla Daniela Furtado. E o MPPI está incentivando a implantação do serviço de família acolhedora em municípios do sul do estado. A iniciativa foi discutida em audiência conduzida pelo promotor de justiça Diego Melo. O programa garante acolhimento temporário a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, priorizando a convivência familiar. A ação conta com o apoio do CAODIG, coordenado pela promotora Joselice Nunes Carvalho. E o Giro de Notícias vai ficando por aqui. Até a próxima semana.
E essa edição do MPTV vai ficando por aqui. Para outras informações, acompanhe os nossos canais de comunicação. Eu aguardo você na nossa próxima edição.